Deixa seguir, vaqueiro. Estrela boeira se foi. Deixa seguir, vaqueiro. Estrela Boa noite! Noite! E aí, galera, vai Bueno. começar mais um Bumba Meu meu Cast. cast! Boa noite, incansável. Noite! E aí, mana, como é que estamos? Tudo bem, né? Tudo bom nas de doces de leite? De maracujá também. Me conta! Mana, por tudo. Tô aqui, ó, todo no lookinho. Brasil Sasha. Core. É, mas é Brasil, tá, é time mesmo, time. É, do time, É, ok. Mas que hoje- claro. É, porque... Porque jogou hoje o Brasil, ganhou, aí ela vestiu. É... Não, eu nem Essa te contei, eu nem te Ah. contei. Vesti, né? A cachorra queria me morder, tu acredita? Mano, associou aquele lá. Aham, ela é Eu disse, babado. para, viado, tá louca? Ela é babado, ela. Menina, É sobre Tatutu louca. Bueno. E aí, mana, me conta onde é que a gente tá, porque... Mana, Novidades, né? Novidades aqui, ó. Todo luzes, episódio. É, todo episódio um negócio novo. E quando a gente se Focada. espanta, ó, tá focando, não sei se tá Gente, então a gente tá aqui na agência Creative, Unidade da Coma. O estúdio ali na Leste, né? Das dependências de Creative. isso, e você que não sabe do que a gente tá falando da Agência Criative, a Agência Criative é uma agência de publicidade, onde você que tá precisando dar um up aí no seu negócio, pode estar entrando em contato aqui com a gente para estar dando esse up. Se você estiver precisando, por exemplo, de fotógrafo, Tem. estúdio, você já tem um fotógrafo, mas você não tem um lugar para tirar a foto, precisa de um estúdio? Tem. Precisa de um espaço para fazer filmagens? Tem. Um estúdio para podcast? Tem. Editor, banner, essas coisas? Tem. Todo esse material a gente Tem. tem. E o que a gente não tiver... A gente vai ter. Pois é. Entendeu? É sobre isso, é tudo Entendeu? bueno. Gente, e aí, amiga? Me conta, quem vem? Quem vem lá? Quem é? Bicha, ela é babado. Ela já foi cotada aqui várias vezes. Entendesse, ela é cotada. E aí, antes de a gente apresentar a convidada, eu vou te apresentar uma amiga minha. Vai, conta. Ó, Meu Deus! minha amiga Barô. Ah, Barô do Mará, Barô do Barô Mará. do Mará, ela é babado. Fred, deixa eu batizar ela com Barô do Mará. É sobre o Tatutu Bueno agora. Meu Se tu não Deus. quiser, mas agora é, tá? Barô do Mará, uma cachaça genuinamente maranhense. Ela é babado, guardada em vários barris. Esta daqui, ó, barril Grápia. de grápia. Essa aqui ela é temperada, né? Ela é temperada, Bem mas saborizadinha. é saborizada. Mas tem também aquelas apura que tu faz o drink, que eu adoro, uma caipirinha de barrezo. Eu falo até, ó. É. E a convidada tava me contando, porque eu já vou soltar que é a convidada. Ela meio que me soltou que ela nunca tomou cachaça. Eu acho que é hoje. É hoje Olha que a ela, honra. Olha, ela vai estrear a vida dela de cachaceira com a Barô. Por tudo, daqui a pouco, nos bastidores. Chocada. Agora me conta. Quem é ela? Amigo, ó, psicóloga, professora, dançarina, atriz, Mana, produtora, E- apresentadora e tudo fica. se duvidar, modelo. Também, né? Mana, Quem quem é? era? 70, 80? 70, 80? Karina Muniz. Aplausos, galera! Todo o estúdio nacional. Cato Efeito. Gente, dá Ela tudo. trouxe uma galera. É Tim Karina, meu amor. Adorei! Ainda trouxe plateia. Pronto, plateia, amei. Me conta, cara. A agência criativa vai ter que providenciar um auditório É, um agora. auditório. Temos auditório agora. Temos, teremos. Então, tu tô te falando que a gente A gente dá jeito em tudo. Conte-me, mana, como é que vocês estão, Ana? Olá, gente! Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que podcast maravilhoso, né? Tudo que é para falar sobre uma cultura é importante. Eu fiquei feliz pelo convite, fiquei feliz porque vocês tiveram essa iniciativa. Eu acho que estava faltando, né? A gente pensar em pessoas, pensar em lugares, sobre nós, né? Então, eu tô muito, muito honrada pelo convite. Eu quase me convidei, né? Eu ia lá dizer, e eu não vou não, né? Tudo bem. Mas é sobre tá tudo bobagem. bem. A gente já era cotada a vir, tá? E a gente que agradece a tua disponibilidade, né? Num dia como este, um dia festivo, de você estar aqui conosco
né? A gente fica muito agradecido e honrado. Menina, os seguidores, eles pedem. O povo não acredita, mas às vezes eles pedem. pedem. Eles vão. É que A dia gente que não sei sempre- quem vai. A a gente gente faz um sempre truque. abre. Não, tá na lista. A gente entra em contato. É, O povo pede, porque a voz do povo é a voz de já. sobre. Com Não somos certeza. marambaia, mas. A voz do povo. Tá, desculpa. É isso. Vamos Agora começar vai com uma falar. biografiazinha, amiga? Vamos. Bate bola, rapidão. Nome, Karina Muniz, idade, 33. bairro, Liberdade, na verdade, Tude. Quilombo, Liberdade, quilombo né? urbano, babado. Urbano, tá, Liberdade. Passada. Profissão, Psicóloga, mas professora. Eu gosto de ser professora. signo. Virgem. Tá. Choque. Virgem, metódica, chata. O que mais gosta de fazer? Falar. Eita, tá Então bora Tô no lá. ótimo lugar. meu amor. Vamos hablar. Vamos Tô hablar. no ótimo lugar. Sobre o Tatu Perfeito. Tucueno. Conte pra gente, cara. Vou te chamar de cara, porque a gente é íntima. Conta pra gente a tua memória mais antiga na cultura, mana. Quando tu chega ali, o teu primeiro contato. Eu lembro, eu muito pequena com meu avô, né, ali no bairro da Liberdade, 8 da Maioba. Amanhecia no dia 29 pro dia 30, lá onde hoje é perto do posto da Liberdade. E eu lembro muito pequena, assim, eu com meu avô, ele me pegava, me levava pra gente ficar assistindo. Ele não fazia nada. Ele só ficava lá, né, assistindo. E aquilo ali, eu tenho uma memória afetiva muito, muito positiva, né? Porque ali, mesmo eu ainda não entendendo muito, mas eu entendia que meu avô estava se reconhecendo como pessoa preta, como quilombola, né? Desses espaços. Então, a memória mais afetiva e terrena que eu tenho sobre a cultura, né? E a partir disso eu fui aprendendo, né? Eu fui entendendo. Só que hoje ela me remete exatamente porque é uma criança se reconhecendo dentro da cultura. Eu acho que a partir disso eu comecei a amar minha cultura, porque é muito familiar, né? É muito meu povo, é muito a galera da Liberdade. Tá. Então foi teu avô que ele te levou. E tuas primas também, porque, meu amor, as Muniz, A gente vai são comentar daqui a pouco. Tá na babado, pauta, as tá na Muniz. pauta. Eu não sei por que que a família Muniz não tem um boi, ou uma escola de samba, ou alguma coisa, alguma agremiação. Eu vou até levantar esse Levanta essa ideia, esse essa ponto pesquisa. lá pro povo da família Muniz, porque Pois é. todo mundo é muito cultural na minha Envolvido. família. Alguém é envolvido, todo mundo é envolvido na família, né? Eu gosto de Da tasca. minha avó, começa dos meus avós, né? E aí pros meus, no caso meu pai, os meus tios, que são os irmãos dele, que depois vem a terceira geração, que somos eu e minhas primas, né? Tu gosta de tasca? babado, é babado. Tu gosta de tasca? Hã? Tu gosta de tasca? Odeio, Ela tá? é chata. Ela é chata. Aí não vai de Mas vamos graça. explicar, gente, porque senão ela não vai entender. É. É brincadeira, tá? Tasca é muito engraçado. A história comigo, minha de Tasca é muito interessante, porque assim, a minha mãe é da Liberdade, a mãe da Tasca é da Liberdade, né? E meu pai e o pai da Tasca são irmãos. Sim. E aí, meu pai sai lá da Raimundo Corrêa para namorar com minha mãe na Liberdade. E o pai da Tasca faz a mesma coisa, né? E aí, como eles começaram a namorar, minha mãe ficou muito amiga da mãe de Tasca. Então Tia era um trio, tia Cátia, era um quarteto, Sim. né? E depois meus pais se separaram, mas a amizade da minha mãe com a mãe de Tasca é até hoje. Massa. Então, a nossa aproximação, a nossa, que a gente chama de prima irmã, né? Porque ela é minha prima, pelo o pai dela ser meu tio, mas a nossa irmandade é muito mais pelo contato das nossas mães. Nem é pelos nossos pais, é mais pelas nossas mães, Sim. entendeu? Então a gente foi criada junto mesmo, uma dentro da casa da outra, né? Ela na casa da minha mãe e eu na casa da mãe dela. Então, a nossa amizade é por isso. Nossa aproximação é por isso. E aí é muito interessante quando você me pergunta sobre esse lugar da cultura, porque toda vez, depois desse contato do meu avô materno com Banda Maioba, o restante de cultura que eu tenho é com Tasca. Sim. É todo o tempo estado com ela. A gente sempre viveu o Arraial junto. A gente sempre amou o Barrica, desde muito pequena. Muito pequena, a gente vivia na Madre Deus com os nossos pais, e a gente sempre viu o Barrica, Bicho Terra, tudo. Então a gente sempre gostou de tudo juntas. Então, na época que eu entrei no Barrica, Tasca fez o teste. Sim. Ela estava comigo no teste, só que ela passou mal. Sentiu muitas dores, ela teve que fazer uma cirurgia depois. Eu tinha 14 anos, Tasca tinha 13, eu acho. Uma coisa assim. idade próxima. E aí ela começou a sentir muitas dores. Depois a gente foi saber que ela estava com apendicite, né? Tem que fazer uma cirurgia. Ah, tá. Ela teve que fazer uma cirurgia. Então, por isso que ela não entrou comigo. Né? Eu entrei e ela ficou
Não, E eu não já fiquei passado porque a gata passou com 14 anos. foi. Eu passei Chocada? 14 anos. Eu tinha 14 anos quando eu entrei. Amiga. Porque tipo, eu fui muito grande, assim, da Pereira nem imaginava que eu tinha 14 anos. Ele achava que eu era maior de Aham. idade, né? Mas e eu Tá sabendo agora. Lógico que a gente. Tá sabendo agora. É. Eu chamava ele de tio, tu acredita? Eu chamava ele de tio, eu era tão menina que eu chamava Aham. ele de tio. E uma vez eu lembro, ele falou assim pra esposa dele. Ela me chama de tio. Eu chamo ele de tio. Tio. Aí depois a gente começou a chamar ele de Zezé, né? Aí eu chamava de Zezé, mas eu chamava ele todo tempo de tio. Tio, porque eu era muito criança. Sim. Eu tinha 14 anos. Massa. Choque. Aí, assim, vamos voltar um pouco no tempo, que a gente deu um Tá. salto gigante. Assim, teu avô te insere, né? E ali tu começa a entender que existe uma cultura, que tu tá inserida e tal. Nessa tua infância, tu não fica agitada pra querer participar? Participas? Não, até que não. Tu fica de plateia mesmo? Dentro da. Eu sempre morei na Liberdade, né? Mas eu não era envolvida com nada da Liberdade, nada cultural da Liberdade. Desde pequena. Eu começo, depois dessa visão que eu tenho do meu avô, sobre essa situação, a gente ia lá sempre, né? Nesse dia. Mas o meu pai já era inserido, né? Na cultura há muito tempo. Meu pai levava a gente desde muito pequeno para Banda Maioba. Pai Maiobeiro. Azul marinho, que eu digo, não é nem roxo, né? Já é azul marinho. Então a gente sempre foi inserido na cultura pelo meu pai. Então, desde pequeno eu ia, dormia no barracão do Banda Maioba com meu pai. E a partir disso, sim, eu entendi aquele processo de identidade, mas era sempre um pouco muito afastado. Eu só fui, de fato, perceber cultura e querer participar da cultura, eu já era adolescente, né? Já era nos 12 anos, 13 anos, com 12 anos, 13 anos. E aí, a gente sempre viu o Barrica, assistia ao Barrica, achava aquele espetáculo bonito, e a gente quis entrar no Fazer o Tato. E aí eu entrei com 14, né? Eu falei, vou fazer o teste. E tia Cátia que incentivou, porque minha mãe nem queria que eu fosse, porque eu era muito pequena, muito nova. Meu pai também nem queria. Minha tia Cátia falou assim, não, eu vou com ela, eu vou acompanhar com ela. E foi por isso que eu fui, porque minha tia falou que ela ia acompanhar. Que meu pai não queria, minha mãe não queria. E ela insistiu, falou, vamos, eu vou levar elas duas. E fomos, nós duas. Mas, desde muito de adolescente, a gente começou a observar aquele lugar de cultura, mas não era um entendimento. É interessante eu voltar com esse meu processo de me entender como pessoa preta e quilombola e maranhense, que é um processo. Quando você volta, você é muito levado pelo entusiasmo, pela festa, né? Ali naquele período eu era muito leiga sobre o assunto, né? O conhecimento ele vem depois, né? Você vai entender esse lugar de pertencimento. Você se agrupa a um grupo, mas você não se sente pertencente. Com o tempo, com a história, com todo esse processo, que você, de fato, vai entender o que é cultura e o como ela é importante dentro do seu processo de identidade. Né? Então, como eu entrei muito novinha, eu não tinha essa percepção. Isso vem depois, né? E tu lembra como foi tua chegada no Barrica? Lembro. Eu lembro exatamente o dia que eu fiz o teste. Um monte de gente que eu não conhecia. E eu falei, meu Deus, muitos adultos, né? Naquela época eu era uma adolescente. Muitos adultos. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir passar nisso aqui. E era muita gente. Gente, eram muitas pessoas fazendo teste. Era uma roda imensa. A Casa Barrica não era como está hoje, né? E era um barracão assim, bem cimentado, cheio de cimento. E eu lembro que a gente dançava muito, gente, muito. E eu percebi alguns olhares, as pessoas percebendo. Como eu era muito grande, eu acho que não passou despercebido que eu era uma adolescente. Mas eu lembro exatamente o dia. E dancei muito. E nesse período, entrou um primo meu, que era Rafael. Todos nós fizemos teste juntos. A Adriana, que agora tá no The Voice. Gente, a Adriana tá no The Voice. Rafael Mello é teu primo? Rafael Mello é meu primo também. Sério? Sério. Rafael Mello é meu primo. E a Adriana, posso saber agora que tá no The Voice. Gente, eu vi ela chiquérrima no The Voice. Viu? E ela tá Arrasou. babada. Ela entrou junto contigo. Ela entrou junto comigo. Na verdade, a Adriana estudou junto comigo, estudava comigo no Dom Bosco. Nós estudávamos, ela é um ano mais velha do que eu. Eu fazia, acho que o primeiro ano, ela fazia o segundo ano na época. E a gente se conhecia desde a época do Dom Bosco. E aí a gente, quando a gente se encontrou lá, porque eu não sabia que ela fez o teste, a gente acabou se juntando, se aproximou. Aí Rafael de Melo, Ricardo, que é cabeça, que a gente chamava de cabeça, Sim, né? Quinho. Quinho, a minha galera é essa, né? E a gente entrou todo mundo junto para fazer teste. E o mais legal é que a maioria da gente passou, né? Lembra que ano era? Lembro o ano. Era 2014, se eu não me engano. 2004. 2004. Ah, tá. Sim. 2004, 2005. Mais ou menos 2004, 2005. E assim, lá é um lugar mágico. A Casa Barrica, a companhia é um lugar mágico. Assim, qual é o momento assim que tu tem assim de
Nossa, tem um grande momento lá. O meu grande momento eu lembro, gente. É perfeito. A esposa de Roberto Marinho veio para São Luís, no convento das Mercês. Nessa época já tinha Vale Festejar. E ela veio para cá para uma inauguração que eu não lembro do que era, mas era alguma coisa dentro do convento das Mercês. E a gente ensaiou uma semana antes para poder fazer essa apresentação para ela. E a gente já tinha dançado o período, esse período de São João, foi pós-São João, né? E foi muito engraçado, que isso me remete a outro assunto. E assim, eu não entendi o que era a Companhia Barriga, eu achava que a Companhia Barriga era tudo aquilo, né? E aí, quando eu entrei, já tinha feito, acho que 15 anos na época, eu estava com 15, passou um tempinho, eu fiz aniversário, eu lembro que na época era a Antônia, que ligava pra gente. Ela falava assim, tem ensaio hoje. Aí eu, tem ensaio hoje? Tinha os outros amigos que saiu, eu ligava pra gente, mas tem ensaio hoje. Porque nós tá vendo de ensaio, né? Eu, como assim não tem ensaio? Não tem ensaio. Eu estava sendo chamada para participar do outro grupo. Sim. Só que eu também não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento nenhum, mas ninguém me avisou. Né? Ninguém conversou com Karina, isso aqui Sim, a parte 2, é a parte 2. É a parte 2, né? É o grupo, tem o grupão e o grupinho, A né? panela. A panela. Vamos jogar dentro. Eu não sabia disso. E eu lembro, eu liguei para outras pessoas, não tem ensaio. Mas eu fui. Quando chegou, todo mundo me parabenizou, que bom que você tá aqui e tal. E eu, Sem entender. mas Gente, eu, mas só que É o que faz tá um acontecendo? tempo. É o que eu tá acabei acontecendo? de entrar. Eu tinha entrado no mesmo ano. E aí ele foi fazer um discurso, né? Falou de mim, na época, Semíramis também, que era uma menina muito novinha. Semíramis Amo. tinha 14 anos, Semíramis. Sim. Ela entrou com 13 e eu entrei com 14. Aí depois ela já tinha 14 e já tinha 15, né? E aí ela era muito novinha, e eu acho que foi eu, Semíramis, aí a Adriana, não, a Adriana não. Mas eu não lembro muito bem, só sei que era eu, que a gente era o fogo daquela ali, porque a gente era muito novinha, tudo a gente dançava. Então a primeira chamou a atenção dele, né? E aí ocorreu esse momento. Aí depois disso, veio essa apresentação para a esposa de Roberto Marinho. E a gente começou a ensaiar. E eu lembro que ele pegou e falou assim, chamou as novinhas. A gente tinha uma turminha que era bem cara de criança, né? Era eu, Semíramis, Cid Leila, tinha Marcele, Larissa Hilley, quem mais? Vanessa. Vanessa. Vanessa vai me matar se ela assistir. Eu esqueci de Vanessa, uma das minhas melhores amigas. Eu esqueci Vanessa na mesma época. Que chamavam de Vanessinha, né? E aí, Vanessa. Tiana. Tiziana, mas eu não lembro se nessa versão, nessa toada que a gente ia entrar, ela tava, Tiziana. A gente era estrelinha, a gente começou a dançar Caixinhas de Segredo, né? Que era pra gente dançar pra esposa de Roberto Marinho. E aí ele chamou as mais novinhas para dançar. E daí era a Marlon que era o boizinho, né? E essa apresentação foi incrível, gente. Foi muito linda. A gente dentro do Seprama, num palco maravilhoso. Do Seprama não. Dentro do convento, um palco maravilhoso para ela. E a gente dançou lindamente, quase novinha. E depois todo mundo veio falar com a gente, né? Parabenizar. Que foi muito mágico esse lugar. Que essa música remete a um lugar de uma bailarina, uma menina, né? E nós éramos realmente muito, muito meninas, né? E a música remete a esse lugar dessa caixinha de segredo, dessa bonequinha da caixinha de segredo. E a gente dançou muito, foi muito linda essa apresentação, então eu não esqueço nunca. E eu lembro que a partir dali, eu lembro de Márcia Rasta, que era uma mulher que muito influenciou, que é muito interessante eu falar isso para vocês, que eu sempre falo isso nas minhas palestras. Foi a primeira mulher preta, retinta, que tinha trança, né? Porque eu não usava trança. Né? Na verdade, muita gente não usava. Naquela época, gente, era 2004, 2005. Né? Esse lugar de trançar o cabelo eram para mulheres muito empoderadas na época e era um assunto que a gente não falava. Era sobre o cabelo crespo, né? A gente não tocava no assunto. E quando se remetia à cultura, eram índios de mulheres de cabelo alisados, né? Que não tinham cabelo liso, alisava. E eu, na época, usava o cabelo liso, né? Alisado, de fato. E Márcia Rasta, uma mulher que me marcou muito. Eu lembro, nesse dia, ela veio, me abraçou e falou assim, parabéns, você é um orgulho para mim. Né? Você é uma filha para mim, porque eu era muito mais nova do que ela. Então, ela me pegou como o chaveirinho dela ali. Eu era as meninas dos olhos dela. Então, ela me marcou muito como uma mulher preta. Hoje, eu acho que ela mora na França. Na França. Né? Ela mora na França. E eu nunca mais tive contato com ela. Mas ela é uma mulher que me marcou muito. Eu falo hoje nas minhas palestras sobre o meu empoderamento. Como mulher preta que começou dentro do barrico.
Amiga, tu falando agora, realmente é uma coisa que muita gente não percebe, mas assim, eu acho que do grupo assim que a gente percebe, ela é uma das primeiras que realmente usa a questão da trança, Sim. porque as meninas usavam muito o alisamento, ou então compravam as laces, que na época era Sim. mega hair, né? Mas realmente agora tô falando, e aí depois ali a gente vê Ivone, Sandra Barata Exatamente. usando também. Exatamente. Mas ela, assim, é o tempo todo, não é temporada. Era, exatamente. Por isso que ela me marcou muito. Por essa mulher preta, retinta. Ela é uma mulher preta realmente retinta, que usava trança. E a parte, eu só coloquei trança depois de uns meses que eu entrei na Companhia Barrica. E eu comecei a usar trança e eu comecei a me gostar como mulher. Como mulher preta. É um dos meus processos. É um nicho dos meus processos, como me entender essa mulher preta. Eu lembrei agora também de Cristiane. Cristiane arrasa também. Cristiane. As pessoas achavam que eu era muito parecida com ela, né? Sim. Quando eu coloquei trança, Ficou idêntica. ficou muito parecida. Tinha vez que ela dançava tambor, o povo achava que era eu. Parecia muito Cristiane. Você chegou a fazer personagem? Cheguei. Qual? Não, me Eu contaram. fiz índia, eu fiz Mas me floreira. contaram a primeira vez que tu fez tambor. Foi. Que Zé disse assim, é agora. E tu ficou muito nervosa. Foi. Se eu não me engano, acho que foi ela que me contou essa história. Karina, prima de Tasca. Gente, Karina quase chorou, tal. Se quiser, Pereira pegou ela de surpresa. Foi. Tá aqui a roupa, tá faltando não sei quem. Tu vai. E ela me contou essa situação. Sim, foi mesmo. E era assim, né? E eu acho que tudo é exposição. Você está disposta a estar exposta, né? E você erra, lógico, e você vai aprender com essa experiência. Eu lembro, agora eu tô lembrando, quando eu fui índia, eu coloquei o lugar que era para colocar aqui, eu coloquei na perna. Tu botou a perneira no braço e o bracelete foi. na perna. Nervosa também, agoniada, em morro, eu tava em morro, gravando. Todo mundo, meu Deus, tá tudo errado, mas eu tava Eu lá dançando. imagino. Quando eu fiz caboclo de perna a primeira vez também, minha perneira desceu pra. Minha coxa desceu pra perna, a perna ficou no chão, e é sobre isso tudo perna. Eu acho que a gente Normal. aprende nesse lugar, do erro, né? Aham. Errou. As pessoas não estão nem percebendo que ela tá dançando ninguém. Só quem tá sabendo é a galera do grupo. plenitude É a galera do grupo que tá sabendo. A gente Dos segue outros- plena, é sobre isso tudo plena. Mano Braga gosta de dizer, gente, você errou. Sorri e continue, porque só quem ensaiou sabe que errou. Exato. A plateia não vai perceber. A não ser que seja eu, a plateia. Agora, Karina, conta pra gente como é que tu te afasta. Como foi o processo de afastamento do grupo? Assim, o primeiro que meu pai já não gostava muito que eu tivesse, né? Que eu era muito criança. Eu era muito jovem. Meu pai, até hoje, né? Ele é um bem protetor. Né? E ele, como conhecia todo mundo do Barrica, né? Eu lembro que ele botou Lambal e Marquinhos pra ficar me vigiando. Agora imagina. Lambal e Marquinhos. E aí, eu chamava eles de tio também. Até hoje eu chamo eles de tio. Tio Lambal, tio Marquinhos. E meu pai sempre ficou muito, assim, apreensivo, né? Muito com o que eu poderia me envolver. Sempre não pode ter muito cachaça. Dentro desse movimento também tem droga. Meu pai tinha muito receio sobre. E aí, então, ele ficava, de alguma forma, me vigiando. Aí, o que acontece? Dentro dessa situação, meu celular some. Eu tinha, na época, um V3. O Meu auge. Deus. O auge. Rica, né? Rica. Rica, bem Bem patricinha. Rica. Bem patricinha. Era rosa. Era. Meu Deus! Tudo! Tu trocava a capa, a carcassinha? Sim. E aí, eu estava dançando, foi num momento que eu estava dançando, e ele sumiu na minha bolsa, né? E meu pai, pronto, deixa pro meu pai, você não vai mais. Eu tinha 17 anos já, né? Já era 17 anos. Meu pai, você não vai. Primeiro que eu perdia muita aula, né? Eu amanhecia na rua, né? Aí eu perdi a aula, não ia pra escola. Meu pai ficou maluco, porque ele acreditava que a gente poderia se divertir de alguma forma. Mas ele queria muito que a gente estudasse, né? E aí, meu pai ficou bem chateado com essa situação. O Zé Pereira ficou bem constrangido. Mas eu nunca culpei ninguém, assim, né? Né? Um descuido também, porque você sabe que tá no meio de várias pessoas. Pode acontecer. Verdade. E aí, meu pai, não, você não vai mais. Eu também não vou mais. Foi a partir disso que eu não fui mais pro Barriga. Entendi. E aí eu acho que também já deve ter se atrelado à questão de terceirão, né? Sim, eu tava no terceiro ano, sim. Faculdade, aí Terceiro ano. foi só desculpa. Essa foi a desculpa do meu pai dizendo, você não vai mais. Agora, para quem não sabe, a família Muniz é uma grande família. E família, assim, que está sempre representada ali em algum grupo. Minha irmã, me conta, quem são essas primas? Meninas, essas primas são babados, viu? Essas primas são babadas. Assim, começa muito pela minha avó, né? Eu juro que eu fiquei pensando, por que será que o povo da família Muniz não tem um boi, né? Pois Boi é. Muniz, alguma coisa assim.
porque todo mundo é muito ligado realmente à cultura. Começa pela minha avó. Minha avó é uma das baianas mais antigas da turma do quinto. E Mentira! é engraçado que a gente não é. Eu sou da Liberdade. Meu pai foi criado da Raimundo Correia, do Apeadouro. Minha avó depois foi pro Ipase, né? Mas a gente sempre estava dentro da Madre Deus. Não, agora eu entendi, tu entendeu agora, né? E Né? Paz, que é outro grupo de primas. da outra prima. já foi pra lá. Exatamente, de lá. Então, a gente foi criado ali. Ninguém nasceu na Madre Deus, a gente vivia muito na Madre Deus. No caso, meu pai, os meus tios, o meu avô, a minha avó. Meu pai é o primeiro. Ele disse que ele vai escrever um livro, né? Mas ele foi o primeiro mestre-sala mirim do Maranhão. Sério? Sério. Eu não lembro qual foi a escola, mas eu acho que era Império Serrano. Tudo. Passado. Já Império Serrano é ali, muito próximo do Monte Castelo, Monte é, Castelo, Monte de Castelo, verdade, é. né? Que minha família também é de lá, da Fendeu, né? Tem Sim. povo da nossa parte da Fendeu. Então, meu pai e minha avó sempre foram muito queridos. Minha avó dança, é baiana da escola há muitos anos. E depois de Império Serrano, meu pai foi ser patista do Turma do Quinto. Minha avó vai pra dançar na Turma do Quinto. Minha tia, Rosângela, também na Turma do Quinto. O pai de Tato também na Turma do Quinto. Então, a galera foi fomentada na Madre Deus com a cultura. E a partir disso, como a nossa casa sempre foi muito movimentada, eu digo a casa da família Muniz, a cultura sempre foi um berço pra gente de empoderamento, de identidade, né? Acabou que perpassando isso para a terceira geração, que é a nossa, dos primos, né? Dos sobrinhos, no caso. Então, Tássica, né? A Priscila, a Paloma, o Paulinho também. O Paulinho é irmão O dela. Paulo eles são três irmãos. Priscila Muniz, Paloma Muniz e Paulinho Muniz. Ele também dança? Ele também, agora ele não tá dançando mais, mas ele dançava. Ele dançava no Boi, No Brilho? no Brilho da Ilha. E depois ele foi pro Lendas e Magias. Mas agora ele não tá mais no Lendas e Magias. Eu acho que ele sempre não confundo dança. elas duas. A Sempre. Priscila e a... No caso, a Paloma começou como eu fui barriga. Eu nunca dancei nenhum outro boi de orquestra. E Tássia também não, né? E aí, mas quem começou foi Paloma. A Paloma começou a ser Índia Guerreira depois da Ilha. E depois a Priscila, que ela era bem novinha na sim. época. Ela era bem adolescente, 12 anos, né? Dançou no Brilho da Ilha. Depois, a Priscila saiu do Brilho da Ilha e depois foi pro Lendas de Magia junto com o Paulinho. Foi o Paulinho que levou ela pra lá. Mas depois o Paulinho não sai mais. Então, isso é influência da nossa família mesmo. Cara, muito É uma influência massa. da nossa família. E quando vocês se juntam? Não... É uma palhaçada, é uma briga, né? Porque quem é mais bonita de todas. É sempre uma rixa, né? Quem que é mais bonita, quem é mais isso, quem é mais... Mas de fato, a gente brinca, mas a gente de fato gosta muito. A gente se respeita muito, a gente apoia o trabalho das outras, né? Uma das outras, a gente... É muito interessante esse lugar da gente, né? Como a gente se reconhece como essa família, né? Que é muito cultural, e passa para outra geração. No caso, eu já tenho filho, a Priscila já tem, né? A Paloma, na verdade, a Paloma, que é a filha de Priscila, né? Heloísa é filha de Priscila também. Então a gente já passa para essa geração também, que é a pegada. A Heloísa dança tudo. Né? A Heloísa, a filha da Paloma, dança tudo, dança muito. E eu acredito que ela vai acabar dançando em algum boi. Tem né? que ir, né? Vai, Tem que acaba- seguir a geração. Aí o João, o meu filho, sempre foi apaixonado por barriga desde muito pequeno. Só que ele é muito tímido. Né? Mas tem vídeo dele dançando bicho terra, né? Tem vídeo dele dançando barriga. Ele sempre gostou muito, mas ele sempre foi muito tímido. Ele nunca quis participar, de fato, de dançar. Mas ele sabe dançar, ele gosta. Certo. E, então, essa família, ela é muito nesse lugar de amar a cultura, de reconhecer. E que dança pra caramba. Não é porque é minha filha, não, mas dança. Sim, todas, Dança todos. O brilho das estrelas Cá. é frio de amor. Ela é fogo, ela é fogo. Cá, conta pra gente a tua graduação. Você é graduada em quê? Psicologia. Por quê? Eu sempre gostei de pessoas. Eu acho que pelo lugar da minha família, eu estava revendo isso. É muito interessante quando você me faz pergunta, porque eu fico todo tempo nessa busca do meu processo de identificação, de autoanálise também, me buscando, né? E outro dia eu estava pensando que eu acho que eu gosto de tanta gente, eu gosto de estar com gente, exatamente pela família enorme que eu tenho. A família Muniz é uma família enorme. E ainda temos uma festa, que chega dezembro, na casa da minha avó tem uma festa de Santa Luzia, né? Dia 13. E tipo assim, aparece todos os primos, parentes de Todos os lugares do de todo mundo. mundo. Né? E eu sou criada dentro dessa festa desde muito pequena, desde 1 ano de idade, eu acho que eu vou nessa festa. Então eu sempre estive rodeada de muitas pessoas. Meu pai é um cara que tem muitos amigos, né?
Então eu sempre estive com muita gente. E eu acho que esse lugar de gostar de gente, de estar com gente, foi me levando para a psicologia, né? E eu sempre gostei de saber como as pessoas chegaram ao lugar delas. Eu sempre gostei muito de ler. E uma das primeiras livros que eu li foram biografias, né? Eu lembro que eu li, a primeira biografia que eu li foi uma dessa grossura, que foi de Kurt Cobain. Eu tinha 11 anos, né? E eu ficava apaixonada por aquela biografia, por saber da história dele. E por aí vai, eu fui lendo outras biografias. E meu pai, como professor, e de história, né? Meu pai sempre incentivou muito. Até o castigo do meu pai era assim: vocês fizeram uma besteira aí, meus dois irmãos, vocês vão ler o livro de história. Né? O nosso castigo era isso. Vocês vão ler o livro de história, eu vou perguntar. Então, meu pai sempre incentivou muito a gente ler. Castigo didático. Castigo drástico. Meu filho. Eu preferia apanhar do que ficar lendo. Mas ele fazia história de mal. E aí, ele começou a incentivar a gente, né? Eu lembro que minhas notas eram sempre péssimas em todo tipo de exatas, né? Eu odiava matemática até hoje, né? Química, não sei para que serve, para a vida, juro. Então, eu sempre fui da área de humanas. Então, meu pai sempre, percebendo esse lugar do filho, sempre foi... ele foi caminhando a gente. Então, quando ele percebeu que eu gostava muito de filosofia, de sociologia, ele foi começando a me dar muitos livros, né, dessa área. E aí, eu lembro que na minha escola, na época, existia... Olha como é antiga, gente. PSG. Tinha um vestibular chamado PSG. Era da UFMA. Da UFMA. Que eram 3... A gente fazia no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, né? Então, a escola onde eu estudava, ele fazia aulas específicas. E nessas aulas específicas, eles colocaram um quadro bem grande assim, na escola, mostrando quais eram as matérias específicas para cada curso da UFMA, né? E tinha lá literatura e português, e gramática, e história. Aí dava psicologia. Eu falei, então eu gosto. Aí eu botei em mim, né? Eu gosto de literatura, eu gosto de português, eu gosto de história, então eu vou ser psicóloga. Isso com 16 anos. E aí eu falei pro meu pai, eu vou fazer psicologia, eu quero fazer psicologia. E meu pai, ok, né? Sempre a gente começou a me dar livros sobre Freud, né? Revistas de Freud, muita literatura freudiana, e eu comecei a ler. Eu falei, eu quero isso. Então, desde 16 anos eu falava, fazer psicologia, quer ser psicóloga. E da partir daí, não passava nada a não ser isso na minha cabeça. Foi quando eu comecei a fazer psicologia. Já atuou como pelo lado médico? Clínico. Clínico. Só, assim, eu fiz um período, mas não é uma coisa, não é a minha área que eu gosto. A clínica é muito bacana, é muito interessante, mas não é uma área que eu gosto. Eu gosto da psicologia social. Né? A minha área sempre é na psicologia social. E aí a outra persona, a produtora, quando é que ela chega na tua vida? Esse lugar de produtora é muito interessante, que as pessoas que vão te dando esse lugar, porque não foi eu não fui em busca disso. Sabe? Exatamente por esse lugar da psicologia social, como eu penso em psicologia social tão amplo, né? De uma forma tão ampla, sobre diversidade, sobre inclusão, né? Sobre pessoas, como gerenciar pessoas dentro da psicologia, que a produção ali vai acontecendo. Não foi algo que eu procurei, não foi algo que eu estudei para ser, não foi algo que eu planejei para ser. Ele vai acontecendo a partir dos projetos do qual eu vou atuando dentro da psicologia social. Então, as pessoas vão abrindo brechas, ao qual eu acabo que me encaixando. Coordenadora de alguma coisa. Aí pensa pessoas, no caso. É pensar pessoas dentro desse lugar. Né? Gerenciar pessoas dentro de um lugar. Por exemplo, da situação da Globo. Né? Quando a Globo veio e me chama para essa produção para pensar a figuração. É porque eu estou pensando, vou pensar pessoas, vou pensar o maranhense na visão de uma psicóloga. Como é que uma psicóloga vai pensar o ser maranhense dentro desse processo? Então, se eu vou pensar pessoas pretas, né? Incluir pessoas trans, né? Incluir pessoas diversas, porque é isso que eu defini dentro da Globo, que é pensar o Maranhão diverso, nem totalmente preto, nem totalmente branco, né? E não só mulher e homem, né? Então, é isso que eu te falo. Não é algo, eu não pensei em ser produtora. Eu sou produtora quando eu penso em psicologia social. Certo. Já que entrou nessa onda da Globo, foi você que passou por ti a indicação para Only, para Fuega, para fazer o personagem que ela faz? Não, a Fuega, ela fez teste. A Fuega foi de uma outra.
Eu não sei te dizer como é que foi, né? Porque existiam várias produções. Dentro da Globo existiam vários núcleos de produção. Né? Como chegou esse convite pra ti? Para mim foi através da Liberdade, né? Como eu volto a dizer, é sempre pensando na psicologia social. Como eu já fazia um projeto de psicologia social dentro da Liberdade, quando chegou para o Boi de Leonardo, o Boi de Leonardo iria participar do Boi da Floresta, e como eu sempre estou ali entre esses dois bois produzindo junto com eles, assim, buscando, como pesquisadora, chegou assim, olha, nós vamos precisar de uma pessoa para pensar a figuração do Maranhão. Tá, porque não tá entendendo, ela que organizou a figuração da novela Travessia aqui em São Luís. E aí, ela falou assim, não, tem uma pessoa que pode fazer isso aqui lindamente, faz um projeto massa dentro da Liberdade, conhece muita gente. Aí pensaram no meu nome, aí indicaram meu nome, e quando o produtor da Globo veio falar comigo. Eu falei, ok, vamos fazer. Sentei com ele, a gente debateu sobre o assunto. Eu fui bem salente mesmo, falei, vou colocar o povo que eu acho que tem que colocar. Não é só sobre... Porque ele dizia, né, eu quero fulano Beltrano. Eu falei, ok. Mas a gente vai pensar de uma forma diversa, inclusa. Não, ok. E aí eu sempre fui atrás de outras pessoas que ninguém nunca tinha pensado, né? E aí, e o que aconteceu? Eu primeiro ia começar com a Liberdade. Karina chama as pessoas da Liberdade. Eu, ok. Depois surgiu meu número. Seu número vazou. Vazou. Meu número vazou e ainda tinha minha foto. Gente, tem cada história que vocês imaginam dessa situação. Tinha gente no ReviVer inteiro me procurando com a minha foto no celular. Quem é essa? E aí foi que acabou expandindo, porque era para ficar núcleo Liberdade, né? Mas aí acabou que meu número vazou, foi para outras pessoas, e a gente começou a receber a foto e alguns dados das pessoas pelo WhatsApp. E aí a gente fazia o casting, né? Fazia o álbum de casting. Aí ele dizia, eu quero uma pessoa branca, assim. Aí a gente ia lá e buscava essa pessoa. Eu quero uma pessoa assim, para esse personagem. A gente ia lá buscar, entendeu? Entendi. Mas aí vazou o número. Tinha tanta gente atrás de mim. Tinha um dia que eu tinha que ficar escondida. Eu ficava dentro de um dia na coxia, porque eu estava me procurando. O ReviVer inteiro, a novela troando, gravando, e eu escondida. Agora eu entendi porque tu demorou a me responder. Pensava que eu ainda queria Eu cheguei fazer. a falar com ela, eu digo, mana, vem cá, como é que tá tendo um negócio de figuração e tu não me chama? Aí ela vem sábado. Aí eu digo, não dá, vem domingo. Eu digo, não dá. Aí eu não fui. Foi mesmo. Ainda bem que ela não foi, porque se ela tivesse sido, não tinha rolado. Para, ia assim. Tem uma história aqui, tem uma história aqui. Tudo que ela Tudo que participa. não dá certo, Não porque dá eu gravei certo. um DVD com o Filho Branco e não lançou. Eu ia fazer uma viagem com o Boi do Seik. Eu assisti esse O boi episódio. acabou, gata. Ela destruiu o boi. O boi tá tentando voltar. Esse episódio do Boi do Sei que eu assisti. Ela fez figuração Ela no fez filme figuração no que filme. não lançou. O filme não lançou. O filme não lançou. Mas já entrei, o Veiga já entrou em contato Gente, com o por favor, produtor. ninguém convida a Yuri, tá? Não, Ninguém tem que ainda chamar agradável, assim, não. tem que chamar assim, vai dar certo. Era um tabu que eu queria quebrar, inclusive, fazendo a travessia. Mas tá bom. Não, é melhor você não ter. Porque não, Mas se tiver, Não era amiga, pra se ser, eles bicha, não voltarem, e tá, me chama, tá bom? dizem que vão Tu- voltar, né? Não sei. Tu Vamos, bota né? ali pra gravar assim numa cena lateral, porque qualquer coisa aí corta só a parte Eu dele. tenho que ficar do lado do Chai Suede. Do lado uma das cenas que eu fiz com o filme era do lado do Erlandes do Do moleque que é doido. Moleque Até Doido. Era eu e ele me mostrando mais uns videocassete numa locadora. E aí, do nada, ele virava... Detalhe, essa locadora faliu. Acabou as locadoras. Era cenográfica, cão. Era cenográfica? Era. Ah, pensei que era aquela da roda do passeio. A gente tava numa locadora, ele tava me mostrando uns vídeos, umas fitas. E aí, do nada, ele olha assim pra fora. E aí, eu fico olhando assim pra cara dele, tipo... Ele tá falando comigo, do nada, ele para. Aí, depois ele volta a falar. Aí, o filme não Era o lançou. pressentimento. Não vai rolar. Eu não É sei- porque assim, não era eu pra não ser entendi tipo, ainda. era pra ser quita, Eu não entendi entendeu? a história do filme. Mas a gente participou, a gente virou noite, inclusive. Pra ti, eu tô vendo assim que o Maranhão tá tendo um grande holofote aí por causa dessa situação, né? Já até foi mencionado durante a cobertura da Copa, né? Sim. E aí, o que tu acha do Nordeste ocupando esse lugar que, por muito tempo, era só eixo São Paulo? As novela das 7, São Paulo. Rio, São Paulo. 6, ou é época, ou é interior. E a das 9, sempre Rio de Janeiro. E a inserção desses outros estados, inclusive do Nordeste, eu vejo que é uma novidade e que pode até aumentar a audiência, porque a audiência da Globo tá baixa, talvez porque não tem podcast lá, não tem Mameucast. Mas tu acha que essa mudança de ambiente é importante para que mais pessoas conheçam, não só Maranhão, mas o Nordeste, Norte,
Eu acho que é uma cultura. Eu acho que é a forma como nós estamos pensando agora, né? Eu volto a falar sobre diversidade. Hoje, todas as empresas precisam falar sobre diversidade, né? Se você não fala de diversidade, você não está conectado com o mundo hoje. Então, começa por isso, né? Pensar lugares diversos, pessoas diversas. Então, se você não sair desse eixo, você não conta novas histórias. E hoje, gente, o que vende é a história. Por que tu acha que o podcast está fazendo mais sucesso? Porque é a história das pessoas. Por que tu acha que o Instagram faz muito sucesso? Porque as pessoas contam a sua história através de fotos e de vídeos. Então, hoje é sobre as histórias de pessoas. E isso que chama atenção. Eu acho que tem tantos influencers que abrem os stories da sua casa, da sua vida dentro dos stories. Por que tem tanto acesso? Eles querem saber sobre a vida das pessoas. Então, se você não contar novas histórias, vocês não vão acessar. E é sobre acesso hoje. Né? Hoje é sobre acesso. Hoje é números. pensar nesse lugar de like, de influência, Review, de de influenciar views. as pessoas, né? E é sobre a vida das pessoas. Não adianta você vender algo hoje que você não vive. Né? As pessoas vão te boicotar. Você Sim. vai ser chacota dentro das redes sociais. Então, eu acho que a internet, a Globo, ela entendeu isso. Tanto que ela tem modificado o seu quadro e as suas novelas. Pensar numa mulher longe desse eixo Rio de São Paulo. De ser uma mulher moderninha, de ser uma mulher patricinha, que agora, apesar que tem a da outra personagem, mas pensar uma mulher que veste chita. Ontem mesmo eu assisti. Uhum. A novela, ela estava vestindo chita dentro do Rio de Janeiro. É para mostrar que existe outras pessoas, lugares diversos, pessoas diversas, personagens diversos. Apesar de eu discordar de algumas coisas, né, que foram passadas, eu acho que precisa ter mais afinco na história, né? Eu acho que deveria ter um historiador mais ali para contar mais história. Penso. Eu acho que deveria, né? Uma pesquisa mais aprofundada. Eles Exatamente. generalizam muito as coisas. Exatamente. Eles generalizam muito. E as pessoas chegaram a me perguntar que eu não estava lá. Eu falei, não, gente, eu não fui chamada para pensar isso. Uhum. Não, Glória não entrou em contato contigo. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim sobre também que tinha quando a brisa sumiu, colocaram São Luís Musei. E as Sim, pessoas começaram a comentar. virou meme, inclusive. Virou meme, exatamente, virou meme. Exatamente por esse lugar da falta de pessoas. E pessoas, se você vai adentrar o estado, ou município, ou qualquer história, coloquem pessoas de fato regionais para pensar sobre isso, tá? Porque evita menos erros. Mas erros acontecem, né? Eu até entendo, mas evita menos, né? Então, eu acho que esse lugar do Maranhão foi muito bonito. Ter visto ela como coreira, ter visto ela como foi muito interessante ver a personagem principal como Índia do Boi da Floresta. Sim. Isso foi muito importante para a liberdade, né? Muito importante para o Boi da Floresta, né? E depois pensar ela também muito pequena dentro do Boi de Santa Fé, porque ela dança no Boi de Santa Fé menina e depois ela vira Índia do Boi da Floresta. Então, eu acho que assim, que você precisa pensar esse eixo que eu achei interessante, mas a novela deveria ficar mais aqui. Eu acho que ela deveria estar mais Maranhão. falta. Porque vem de uma história que começa aqui, aí vai para o Rio de Janeiro. E é algo que Morre. sempre acontece nas novelas da Globo. Começa num lugar e vai pro Rio. Mas tá aí uma Tinha outra novela. novela que era assim. Mas tá aí uma novela que eles tentaram ir, mas eles perceberam e voltaram. Eu acho que é o outro lado do paraíso, que é a da Bianca Bin, que ela volta com aquele logo. Tu pode perceber. Os personagens começam na. Ali parece que é Tocantins, né? Tocantins. Eu acho foi que feita sim. novela. Começa lá, aí ela vai pro Rio, só que aí, quando ela volta pra cidade, aí é que a história dá o boom e tal, e aí. Eu acho que teve uma malhação, foi no Ceará. A menina era Sim, daqui, foi sim. pra lá, acho que era Rio Branco o Sim. nome. Não lembro se era Barra malhação. Grande, uma coisa assim. Ela foi pra lá e a novela aconteceu Morreu. toda lá e acabou. Morreu. Eu acho que deveria vender mais a história dentro do Maranhão, entendeu? Só que eu acho também que tem a questão de patrocínio, dessas questões aí Não, jurídicas, vamos dizer assim, que exigem algumas coisas. E aqui no Maranhão a gente, infelizmente, não tem esse potencial financeiro para estar exigindo muitas coisas. mas no fundo, respondendo a tua pergunta, eu acho importantíssimo esse Maranhão. É que a gente não vende só os lençóis. Né? Foi vendido, mas não vende só. E eu lembro que quando teve a outra novela, que foi da Coró,
Pecado tem várias críticas dessa novela. Para começar pelo nome, né? Da cor do pecado, né? Porque lembra esse negócio da cor ao pecado, uma cor de uma mulher preta. E o corpo de uma mulher preta, né? E aí pensar essa menina que tambor de crioula, essa mulher de tambor de crioula, pensar um pai de santo cheio de enrolada, que não foi positivo. Você pensar Amiga, a religião de religião matriz africana, como o pai é lindo, na época era o pai é lindo, mas o pai é lindo é cheio de trambicagem. Sim. Porque, na verdade, ele tem até uma mediunidade, só que ele vai desenvolver, ele vai descobrir depois. Ele começa como um farsante. Exatamente. Não foi positivo. Primeiro que ele era branco. Exatamente. Né? Amiga, essa conversa está sendo muito edificante para mim, porque eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque, assim, a novela até hoje é um grande boom, tanto que ela tá aí sempre comenta. A gente fala às vezes pelo WhatsApp, ela sempre comenta. Mas foi muito negativo para pensar esse lugar do pai de santo. Sim. Né? Desse lugar de terra de montarias como Maranhão e São Luís. E pensar esse estereótipo negativo de ser pai de santo. Aí, já essa novela, ela veio para romper com tudo de errado que houve na primeira, né? Então, tipo, ela não era só coreira, né? Ela entra com Bumba Meu Boi, ela traz o Bumba Meu Boi, né? Aí ela vive disso, né? Mas aí também tem um outro debate que vieram conversar comigo. Caramba, como é que a Brisa começa a dizer que pagou os estudos do... Como é o nome dele, gente? Do personagem do Chay, no mestre, que ele era mestre, né? Fazia mestrado, como coreira de tambor de crioula. Nem todo mundo vive. Não é um dinheiro que você sobrevive. E a Brisa, dentro da novela, fala como se ela sobrevivesse da cultura, de sobrevivesse de ser coreira. E isso não existe aqui. Ninguém é só coreira no Maranhão. Você é coreira e você é outras coisas. Sim. Porque se for dependente só do dinheiro da cultura, você não sobrevive. E eu ia querer dançar também. Ela vendeu isso na novela. Então, por isso eu digo que é interessante você ter um pesquisador do lado, entendeu? Para pensar essas falas. Porque senão você vende errado. A Brisa chegou a falar sobre ciranda. Ciranda não é algo maranhense. Não é Maranhão. Não é do Maranhão. É Pernambuco. É Belém, de Belém, entendeu? Então, é importante o Maranhão, é importante. Traz visibilidade. Não pense só nos jogos maranhenses, não pense. Pense em centro histórico, ok. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para vender, sabe? Que isso seja uma das portas abertas para que o Maranhão seja reconhecido como um lugar para personagens, para vivências, para outros tipos, como no caso, agora com o quilombo urbano, né? E não só o quilombo urbano, não só a Liberdade, né? Mas já temos outros quilombos que podem ser personagens dessa história. A Liberdade pode ser usada como cena, a Madre Deus pode ser usada como cena. Tá entendendo? Outros lugares do Maranhão com tantas histórias positivas e de São Luís podem ser, eu digo, roteiro para cenas. Então, que isso possa se abrir para pessoas que fazem filmes, documentários, né? E por aí vai. Que o audiovisual entre de fato no Maranhão para expandir esse olhar, essa visão do Maranhão, que é uma terra com muitas histórias e muita gente para contar. Massa. E, Karina, Fátima. Fátima, vai tu perguntar. fizeste aí uma pequena comparação, né? Do que foi da cor do pecado para o que está sendo a travessia agora. Sobre esse retrato desse Maranhão. Não sei se tu vai concordar comigo, mas eu acho até que eles tiveram um cuidado maior agora nessa produção de não desfazer o personagem maranhense quando vai para o Rio de Janeiro, porque em Da Cor do Pecado a gente vê que a Preta ela abandona completamente o estilo, o jeito, vai mudando a fala, e eles a gente percebe que conseguem manter ainda o estilo de se vestir, né, a questão do sotaque, né, dos dizeres que nós temos. A gente vê que tem uma riqueza maior, que a Preta e o Paco na época não representavam tão bem como está sendo representada agora. Porra, eu fiquei mega feliz quando eu olhei Chay Suede tacando um xiri no elevador no horário nobre, entendeu? Maravilhoso. Então, assim, tem esse cuidado maior em permanecer o personagem, mesmo ele estando fora do seu local de origem, né? Eu acredito que isso também contribua para melhorar essa imagem do Maranhão, né? De que nós somos o estado que melhor
fala português, né? Tem essa cultura, Esse né? Que título. eles entendem que a gente articula, Apenas maranhense. né? Melhor. Então, assim, eu vejo muito isso na novela, apesar de estar assistindo pouco. Esse lugar é verdade, assim, e eu volto a dizer, é sobre buscar novos personagens. É não manter aquilo que é igual o tempo inteiro. Esperar que as próximas produções Mas- sejam mais fiéis. Mas há críticas, mas como tudo, né, gente? Tudo é crítica, né? É. Porque talvez um dia a gente valorizar de fato, uma atriz maranhense. Eu né? não vou mentir pra Em vez de ti. colocar uma pessoa, né, do eixo carioca, colocar uma mulher maranhense pra atriz, E temos. maranhense, né? Outra coisa. O Estrela é maranhense, mas ele não faz personagem maranhense. O Rômulo Estrela é maranhense, ele não faz personagem, né? Mas também o lugar dele como galã, nem remete a esse lugar. O Chay, esse lugar do cabelo, da barba, aquele jeitão mais, né? Acaba que lembrando um pouco o nosso corpo. Mas mesmo assim, ainda não é fiel, né? E falando sobre o Xiri, é engraçado. A gente estava gravando com como é o nome dela? com a atriz Adira Paz. Não, Adira Paz não. A Drica. A Drica Moraes. Drica Moraes. Gente, foi muito engraçado. Ela chegou na cena, ela tava dançando tambor de crioula, a cena do tambor de crioula. Ela chegou dizendo assim, meu Xiri! Meu Xiri! Gente, Mas disseram pra ela o que era, gente. Não, eu acho que disseram pra ela. Só que, tipo, sei lá, vocês são artistas, vocês sabem, artista é um negócio complicado. Gente, ela chegou gritando, meu Xiri, aí todo mundo ria. Já ela lembrei de dançava, Patativa. e ela rolava a saia, meu Xiri! E eu me acabava de. E era maravilhoso. Eu queria que fosse uma cena, meu Xiri dela. Porque foi muito engraçado. A amiga ficou muito dúbia engraçado. agora. dela. Mas quando ele falou Xiri lá no elevador, eu não entendi. Eu fui no Google Play pra poder ouvir. Porque eu achei muito pra dentro, assim. Foi um negócio tipo Xiri. Xiri. Não foi uma coisa explicando. Babado mesmo, se ele falasse, meu priquito. Explicando. Era melhor porque porque na cena, ele dizendo pra personagem da Jade, Jade. né? Beijo, As Jade. gírias daqui. Sim, sim. Aí ele solta Xiri, aí ela começa a rir, ele, mas tu não sabe nem o que é, né? Aí ficou interessante por conta Pois disso. é. Entendeu? Porque, Porque realmente, ele deixou a incógnita do que Xiri isso aqui seria, pra fora, né? a galera não sabe. A galera não sabe o que é Xiri, né? Meu Xiri muito tranquilo aqui. Meu Xiri. É sobre. Agora conta pra gente quais são os tipos de eventos que tu produz. De fato, eu não produzo tantos assim, né? Tô começando, né? A gente fez a Feira Preta, MA Preta, né? Tava lá, inclusive. Perfeito. Foi a segunda edição esse ano. E foi a segunda edição. Foi muito, 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 muito cansativo. Mas foi muito grandioso. Eu juro pra vocês que a gente produzindo, a gente não achava que era tanto. Pelo menos eu falar sobre mim, né? Não achava que era tanto, quanto que ele seria tão grandioso. Eu só fui entender ele dentro dele, já produzindo ele, né? Já no dia 13, quando começou. Eu falei, cara, olha o tamanho disso aqui, né? Então, a gente foi chamada ano passado, até a Ju, que tá aqui, né? Plateia, que é uma mulher do Coroadinho, uma mulher que pensa muito sobre as mulheres pretas, que tem um coletivo de mulheres pretas, né? E estar com outras mulheres e pensando para pessoas pretas dentro do Maranhão é tão grandioso, gente. Por quê? A gente está hoje sendo a maior cidade na verdade, o maior estado do Brasil de pessoas pretas. As pessoas não se reconhecem como. Sério? As pessoas se reconhecem como pardas. E elas acham que pardas não é um lugar de pessoa preta, né? Então, pensar coisas para as pessoas pretas no Maranhão ainda é um pouco complicado, mesmo sabendo que nós somos maiores dentro do IBGE, né? Somos a maior parte da população, né? A parcela da população. E quando eu vi a grandiosidade de pessoas pretas reconhecendo que são pretas dentro da Feira Preta, é muito interessante. É muito importante para mim e o quanto que aquilo vai crescer. Do dia 20 eu entendi, eu falei, quando nós encerramos o Clicar, isso aqui vai crescer muito. Então, é muito, muito valoroso para mim, sabe?
Porque eu penso na psicologia social preta, dentro do Estado, que é preto, né? E fazer coisas para as pessoas pretas, para mim, eu acho que eu vou levar isso para outras produções, que ainda nem chegaram, mas que vão chegar, né? Que eu caminho, que eu continuo nesse caminho de pensar para pessoas pretas. Mas eu acho que é só isso. Esse, a Globo, a parte da Globo, que mais que a gente produziu, Juliana? Eu lembrei? A gente fez o quê? O coletivo de mulheres que a gente produz também. E que a Casa das Pretas também. Sim, Onde é a Casa das Pretas? no Coroadinho. Fica no Coroadinho. Ali é o quê? Bom Jesus, né? Perto da Feira do Bom Jesus. Isso é verdade. Pra vocês verem que eu já falando pra vocês que eu faço tanta coisa e a gente não reconhece, a gente faz como lugar de produção. É interessante. Tu tava na primeira Por isso que temporada eu tô da Feira perguntando. Preta? Estava. Foi aonde? Foi na João Paulo II. Eu acho que tem que ser mais divulgado. Porque a galera não sabia. Eu fui pra fazer histórias da barraquinha de uma amiga. E aí eu acabei que fazendo histórias do espaço todo. Aí tava passando som, aí tinha um menino dançando. E aí quando eu postei, a galera super perguntou: ai, onde é? Quanto que é pra entrar? Vai até que dia? Entendeu? Então, vamos divulgar. Vamos. Essa parceria a gente pode fechar essa parceria pra gente divulgar sempre vocês. Onde vocês estiverem, a gente fazer a cobertura, que agora a gente faz cobertura de evento. Arrasou. A gente faz a cobertura do evento de vocês e é sobre Tatutu Bueno. Assim, gente, fazer coisas para pessoas pretas do Maranhão ainda é muito difícil. Por quê? Porque até o patrocínio é difícil. Sabe? De fato, a gente entende que tudo que é para preto é muito difícil. E não foi. E essa feira não foi. De um dia para a noite. Não, de um dia para noite, sabe? Existe uma emenda para esse valor e não queria dar o valor pra gente, sabe? Esse percalço. Que é produzido no Maranhão para pessoas pretas. Então, agora a Juliana me lembrando, a gente também produz, no caso, dentro da Liberdade, a gente sempre está pensando por esse lugar da Liberdade como quilombo e sobre a identidade das pessoas dentro do quilombo. Eu estou agora, né, para vocês verem que eu não consigo lembrar do que eu faço. É tanta coisa, tudo junto, Imagina. que eu nem sei o que de fato eu estou fazendo. Não é que eu não sei, é porque é tudo junto, misturado, sempre dentro de um propósito, né, para pessoas pretas. No caso, a Liberdade, a partir do inventário que vai sair dentro da Prefeitura de São Luís, a Liberdade ela vai ser a primeira cidade, o primeiro bairro a ter um inventário. Massa. Vocês têm noção do que é isso? E eu estou dentro desse processo para a gente pensar a identidade da comunidade. Olha só, 150 mil famílias, gente, dentro daquele território, sabe? Mentira, eu quero sim. Bora. Continua aí, mana. Falando aí do teu babado, da importância da negócio. Pois feira. Produzir para o povo preto ainda é um obstáculo, não pela não aceitação, mas sim pelas oportunidades, né, para a gente poder fazer isso. E dentro da Liberdade, a gente está produzindo esse lugar de conteúdo que ainda não está dentro da internet, exatamente porque a gente também não tem muito acesso. Eu digo a gente, o pessoal que está ali dentro da Liberdade, para produzir sobre, de fato, a liberdade. Mas estamos com produção de pensar a identidade daquela comunidade, né? De entender que somos quilombolas urbanos, né? O porquê que somos quilombolas urbanos, porque a gente é remanescente de quilombo a partir dos nossos avós, dos nossos tataravós, né? No meu caso, os meus avós são de quilombos da Baixada Maranhense. Meu avô veio de Cajapió, minha avó materna, né? Veio de São Vicente de Ferro, de quilombos lá. Depois vamos instalar da Liberdade. Então, esse mesmo processo de empoderamento ao qual eu acessei, eu quero que as pessoas acessem. Então, esse é um tipo de produção que nós temos na Liberdade, né? Produzir conteúdo de empoderamento e de identidade para essas pessoas. Então, sempre tudo que acontece na Liberdade, orgulhosamente, as pessoas acabam me envolvendo. E eu fico muito feliz por isso. E pensar essa pessoa, essa personagem dentro desse lugar, para pensar esse empoderamento, né? Não só como psicóloga, não. O estudo científico é importante, que a psicologia social trabalha sobre identidade, mas também por eu ser uma moradora de lá e eu poder falar sobre, relatar sobre a minha história, como foi que eu cheguei a me reconhecer com essa mulher preta, essa mulher periférica,
essa mulher quilombola. Todo o processo que eu passei de identidade, que eu ainda estou no processo, que outras meninas e mulheres e homens e meninas, né, dentro da liberdade, também acessem. E esse é um tipo de produção que nós estamos. E eu quero e estou produzindo para pessoas pretas. Massa. É o que eu quero. Vem biografia, vem livro, vem filme, vem documentário. Vem tudo que vier, a gente está aceitando. Chama Que Criative, vier, que a gente vai o lá que pra essa vier. produção. Vamos pensar. Biografia. Eu acho o audiovisual muito importante. É. Esse lugar da fala, que é do podcast, que eu acho maravilhoso, importantíssimo. Dar voz às pessoas. Né? Na verdade, Sim. não é nem eu aprendi que não é nem dar voz. É dar visibilidade à voz, porque voz a gente tem. Sim. É dar visibilidade a essa voz, né, de pessoas. E também quando a gente coloca o rosto dessas pessoas, são personagens. São pessoas, né? São personas. Então, que a gente precisa colocar isso dentro da liberdade. E não só da liberdade. O Maranhão inteiro, de São Luís inteiro, a gente tem muita história. Vamos lá no Coroadinho, falar com outras mulheres pretas do Coroadinho. Vamos lá na Vila Embratel, falar de mulheres na Vila Embratel. Vamos lá na Madre Deus, do Capo, da Madre Deus. Né? Tem muita história lá do povo preto. De tudo que a gente tem hoje, de cultura, é o nosso povo preto, que é alicerce. Nós somos alicerce dessa cultura do Maranhão. E a gente tem que entender que é muito importante isso que eu quero deixar aqui como crítica e também como esse lugar para a gente pensar que dentro do São João é tudo maravilhoso, é muito bonito. A gente vai lá aplaudir, né, é um espetáculo. Mas a gente às vezes esquece, principalmente quando acaba São João, que aquilo ali é uma cultura preta. Porque a gente é racista o ano inteiro, né? É racista. Primeiro, o povo elitizado odeia a matriz africana, a religião de matriz africana. Mas na hora de estar dentro da arena do São João, bate palma, que lindo. Não sabendo que tudo aquilo que está ali sai de casas de terreiros, né? Sai de casa. E são festividades para santo. Exatamente. Mesmo o boi que não diz que mas está lá. Tem uma Exatamente. relação. Porque você está dançando pro santo, né? Você está dentro do São João, que é Um santo. Aí depois você vai para Santo Antônio, depois você vai para São Marçal, e você, né? São tantos santos. Sim. Mesmo que você não queira, mesmo que você vai pelo desmundo do espetáculo, para, de alguma forma, encher o seu ego, né? Porque eu acho que dentro uma crítica, tá? Dentro desses lugares de cultura existe muito ego, né? Essa briga, essa rixa, uma coisa bem negativa, existe muito ego envolvido. E eles esquecem que eles estão dentro de uma cultura totalmente preta, de terreiro, né? E de sincretismo religioso. Então, antes de tudo, eu acho que a gente precisava adentrar esses lugares de manifestação cultural para relembrar da onde sai. É verdade. Tu já pensou em produzir um documentário? Amiga, ela Vamos. funcionou. Eu acho que um documentário com as pessoas contando suas origens, as pessoas contando de onde vêm, mostrando o que fazem. Eu acho que caberia muito para a gente abrir, de fato, quem é o Maranhão para o mundo, entendeu? Porque a gente vê várias reportagens, estilo documentário, mas que não vão buscar a raiz, como tu está colocando. Entendeu? Assim, eu acho que caberia, sim. O mar até tem documentários, mas a gente não dá muito valor porque existem pessoas mais velhas dentro dessa situação. Eu acho que a juventude precisa se apropriar desse lugar e colocar social media, colocar os influentes para que consiga chegar nas pessoas mais jovens. Né? Eu acho que começa de nós. Isso é uma tarefa para a gente, que é jovem, que ama essa cultura, que entende, né, que estuda, que pesquisa, para a gente se engajar. Assim como você quiser, que eu acho fantástico de pensar a cultura dentro de um podcast, por que não a gente pensar a cultura dentro de um documentário só com pessoas mais jovens? Sim, né? De pensar esses lugares, dessas pessoas que vocês trazem aqui. De pensar o Bodytake, de pensar né? Pensar essa galera que seja uma galera que nem conhece, essa que nem conhece. E esse é o projeto. Infelizmente, a gente é limitado à questão do tempo. Porque por mim a gente vai ficar aqui a noite toda. Entendeu? Porque é muita coisa. A história. Esse primeiro episódio de umas 30 temporadas que a gente vai fazer, é só o primeiro. Mas assim, tem muita coisa que a gente não conseguiu, infelizmente, por causa da questão do tempo. Mas tá bom pra aguçar a curiosidade das pessoas. Entendeu? Mas assim, amiga, muito obrigada por você ter vindo. A gente vai fazer só um quadro contigo, Só um. chamado Joga na Fogueira. Explica, Por Mara. favor.
Ou joga na fogueira é o seguinte, só joga uma situação que aconteceu contigo, pode jogar uma situação da novela, do negócio de um protagonista, de um negócio. Entendeu? Joga uma situação na fogueira. E aí, depois que tu jogar na fogueira, tu vai ter a opção de deixar queimar ou de tirar. Só jogou, entendeu? Só para dar uma faísca, pra só pra subir. coisa positiva. Joga uma situação. Joga na fogueira. Rina. Oferecimento baronesa. Joga. Eu vou jogar esse lugar da gordofobia dentro dos espaços de cultura, né? De apropriação e sexualidade do corpo da mulher dentro do Bumba Meu Boi de orquestra. Eita, aplausos. Eita. Meu Deus, tá tudo. Eita! Eu adoro a sonoplastia. E ela hablou. Ela hablou. Gente, muito A obrigada. convidada. Se fosse eu, falava o nome. Eita! Meu Deus, Aqui os convidados amei. participam, eu amo. Ela vem. Produção, pega o nome dela. É, o Gente, contato não, dela. não chamem Ju do Coradinho, pelo amor de Deus. Vocês vão ser cancelados. Não, mas, amiga, muita gente cresceu por causa do cancelamento. A gente quer crescer com o Ju. Me diz um cancelado aí que não É tem verdade. agora milhão. Tem muitos engajamentos. Gente. Muito engajamento. E é coisa horrível, gente que ela só quer citar um nome. Tem gente que faz coisas horrorosas e a pessoa vai lá seguir pra ver quem é. Eu já gostei porque ela trabalha com nomes. É E no meu sobre. terreiro é assim. Pega o contato dela, pega o contato dela, pega o contato dela. Eu Deixa acho- pro episódio dela. Deixa. Eu acho que a gente precisa repensar no que a gente fala, né? Porque eu não sou dessa época. Mas a gente estuda, a gente aprende, né? Eu acho que se você está à frente de qualquer manifestação cultural, na verdade, você é líder de qualquer lugar, de qualquer comunidade, você precisa repensar do como você atinge as pessoas. É E eu isso. acho que esse lugar não cabe dentro da nossa cultura. De você pensar uma cultura gordofóbica, de pensar uma cultura sobre sexualização do corpo de mulheres, né? E outra coisa, eu vou jogar outra coisa na fogueira, né? Índia é Índia, né, gente? Índia não é loura, né? Índia é Índia. Índia é preto. Índia tem a cor. Qual é a cor do índio, né? A cor do índio é preto. Aí você joga dentro desse boi um monte de mulher branca na frente. Pelo amor de Deus. É só. É isso que eu ia te falar. Né? Não É isso que eu ia falar. Porque além da questão que a gente tem que entender que as manifestações são negras, são Exatamente. da população O povo preto. preta, mas você vê que quem está na frente não é o preto. Exatamente. O preto ele tá na terceira, na quarta, na quinta fila. E aí tu vê propaganda, é o branco. Tu vê e o pior, ainda é um branco que não tem o talento, E Que detalhe, que é a essência, é a dança. Pelo menos que seja um branco que tenha o talento da dança, mas não. Bota um branco só para É só um fotografar. rostinho, um corpinho bonito. e tem Volta mais a um ser detalhe. Quando a preta vai pra frente, é a preta do corpão, malhado. Não é, É a sexualização. a preta real, É a entendeu? sexualização. Então, fica de fato essa reflexão. Por quê? Né? Exatamente. É isso. Karina, você foi maravilhosa. A gente quer agradecer imensamente sua presença. Mais uma Aplausos vez. pra cá. Gente, curte, comenta, compartilha. E um apelo Se que eu quero inscreve no fazer canal. pra todo mundo. A gente tá batendo, acho que mil seguidores no Instagram. E o canal, a gente ainda não tem nem a metade de inscritos. Então, gente, Por que vamos será? se inscrever. Vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. É sobre no canal da Bueno, que eu tô estressada. É. Mentira, mentira. Beijo, gente. Gente, é isso. Obrigado, cara. Boa noite, boa noite.